É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. E a pergunta da vez exatamente é: quando nós realmente devemos usar machine learning? Ou quais são as tarefas, os casos, os tipos de problemas que nós podemos resolver utilizando essa tecnologia? Para poder dar uma resposta que faça sentido e que seja realmente, compreendida por todo mundo aí que assiste aqui ao Outspoken Marketing, você precisa ter em mente um conceito que são as chamadas tarefas de mineração de dados, ou Data Mining Tasks. Ela consiste em um grupo de atividades que são a base do processo de descoberta de conhecimento em dados. Basicamente, elas podem apresentar inúmeras divisões, mas eu vou concentrar aqui nas 4 principais que já é o suficiente ou são mais do que suficiente para que você possa entender a raiz da resposta para essa pergunta. Então, quando a gente pensa no âmbito dessas tarefas de data mining, você tem que lembrar da seguinte coisa, que existem as tarefas que nós teremos relacionadas à descrição dos dados e, eventualmente, à previsão dos dados. Quando a gente fala de descrição, nós entramos aqui em um ambiente que é, por exemplo, o que eu faço corriqueiramente no trabalho, quando eu apresento relatórios, dashboards e outras coisas do tipo, que é relacionado à sumarização dos dados, a realizar estatística descritiva. Isso não necessariamente é machine learning, porque eu não estou trabalhando com nenhum tipo de modelagem matemática específica, porém é uma tarefa associada à mineração de dados, porque eu estou começando a entender quais são as características da base e, eventualmente, essa estatística descritiva já é capaz de responder inúmeras perguntas. Por um outro lado, pensando sempre aqui no trabalho, quando a gente entra na tarefa de predição, aí nós podemos ter diversos tipos de técnicas. Então eu posso ter, por exemplo, um caso de classificação, um caso de regressão, posso ter um caso de associação e posso ter um caso de clusterização. Então essas 4 tarefas, regressão, classificação, clusterização ou agrupamento e associação, são 4 tarefas fundamentais de data mining. Então, na hora que você estiver seguindo o processo, que a primeira fase dele será justamente essa de qual que é o problema que eu quero resolver. Ele aplica machine learning, ou pode ser aplicado machine learning dele, sim ou não. Você primeiro precisa ter justamente muito claro o que você está querendo resolver para ter a passagem ao segundo ponto, que é, ok, esta tarefa para resolver um problema é uma tarefa de classificação, ou seja, eu estou querendo distinguir se um objeto pertence a algum grupo ou a um outro grupo, se eventualmente eu estou fazendo a detecção em um motor, esse motor ele vai quebrar ou ele não vai quebrar. Estou fazendo a predição no mercado financeiro, o ativo vai subir ou vai cair num número determinado de dias. Então eu sempre tenho essa classificação de alguma coisa, certo? Do outro lado, quando nós falamos em regressão, nós trabalhamos num caso de prever ou de tentar entender saídas que são contínuas, né? Então, qual que é o salário de uma pessoa, qual que vai ser o faturamento de uma empresa, qual que é o tempo de vida útil de um determinado material ou de um determinado instrumento, como a nossa saída ela não é daquele tipo de classe, né? Sobe, desce, quebra, não quebra, mas sim alguma coisa contínua, você aplica daí a tarefa de regressão. Se eu quero entender se um determinado conjunto de coisas é parecido com alguma outra coisa, ou se um elemento é parecido com outro grupo de coisas, eu tenho a tarefa de clusterização ou agrupamento, certo? Então eu tenho, por exemplo, um registro, né, o que pode ser indicando uma pessoa, por exemplo, o Leandro, ele se parece com qual grupo de pessoas, ou pegando o Leandro investidor, ele é um investidor que ele pode pertencer a um grupo de pessoas que tem, por exemplo, um perfil mais arriscado, um perfil menos arrojado, e aí eu agrupo este conhecimento. Não é uma tarefa de classificação, porque eu não quero saber exatamente qual necessariamente dos grupos do Leandro ele se aplica, mas eu quero justamente saber dividir
o Leandro e as outras pessoas parecidas com o Leandro em um grupo específico, aqui não são parecidas em outro grupo, para que eu possa daí entender as características daquele grupo. Esse é, né, o fato que você tem por trás da situação de agrupamento. E depois você tem, por fim, a tarefa de associação, que é o que a gente vê corriqueiramente no Netflix, é o que você vê corriqueiramente nos posts das redes sociais, é o que você vê nos comércios online, no e-commerce. Dado que um cliente assistiu um filme, qual que é o outro tipo de filme que ele também poderia assistir? Dado que um cliente comprou isso, qual que é o outro produto que ele poderia comprar? Então essa definição das tarefas de data mining é o que você precisa ter em mente, associado com o problema que você está querendo resolver, que ele é o primeiro passo de todos. E aí você consegue entender se aquilo que você está querendo fazer realmente precisa de algum modelo de machine learning ou não. Porque para resolver cada uma dessas 4 tarefas, regressão, classificação, associação e clusterização, você terá algoritmos específicos, só que eles não servirão em nada ou eles não podem ser aplicados de qualquer caso se você não tem realmente um entendimento do seu problema. Então tenha sempre isso em mente. Qual o problema que eu quero resolver? Ele se encaixa em um desses 4 tipos de tarefas? Se sim, é a hora de usar machine learning. Caso contrário, bem, eventualmente uma análise descritiva, que pode ser já poderosa o suficiente, vai ser mais do que o suficiente para você chegar aonde você tem que chegar. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, é só me avisar. Um grande abraço, a gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau!